Boa noite! Hoje é segunda-feira, 7 de maio e você vai ver nesta edição. Comércio ambulante é tema de reunião no Legislativo Municipal. A ideia de Patrick Cavalcante é demarcar as vagas de estacionamento para o comércio ambulante em horários específicos. Deputada Anne Ortiz visita a Câmara de Vereadores e confirma a emenda de R$200 mil para a saúde. Aqui sendo uma referência, para a região na questão do atendimento à saúde, nós conseguimos, junto com o deputado federal João Derli, uma emenda de R$200 mil para a saúde aqui do município, que já foi empenhada. E no segundo bloco você assiste uma entrevista sobre o centenário do Gaúcho. Eu vou receber o presidente do clube, Gilmar Rosso. O comércio ambulante em Passo Fundo foi tema de uma reunião no Legislativo Municipal. A solicitação partiu do gabinete do vereador Patrick Cavalcante. Rosmari e Luciano estão entre os cerca de 70 ambulantes legalizados no município. Eles vendem lanches e refrigerantes há mais de 20 anos e afirmaram que a falta de um espaço demarcado para o seu veículo dificulta o trabalho. O meu problema hoje foi, inclusive todos esses anos, é o problema do estacionamento. Eu não tenho vaga garantida, eu chego lá, tem os estudantes que estacionam, às vezes eu tenho que dar volta na quadra, ou muitas vezes eu tenho que estacionar na rua de cima, que sobe, e muitas vezes eu tenho que voltar para casa porque eu não consigo trabalhar. Até dias atrás, faz que um mês e pouco, 2, o que me aconteceu? Chegamos, não tinha estacionamento, estacionei um pouco na faixa de segurança. O que aconteceu? Eu fui multado, uma multa de R$195, acho que mais pontos na carteira, porque não tinha estacionamento e eu preciso trabalhar, eu dependo disso. Para solucionar este problema, o representante do Democratas na Câmara está elaborando um projeto que vai regularizar a lei existente. A ideia de Patrick Cavalcante é demarcar as vagas de estacionamento para o comércio ambulante em horários específicos. Esses empresários que trabalham no comércio ambulante de Passo Fundo, eles já estão estabelecidos com seus alvarás em dias, eles têm o direito de trabalhar legalizados, junto ao município de Passo Fundo. Então, desta forma, nós recebemos uma demanda de alguns deles para que pudesse auxiliá-los na questão de a vaga de estacionamento a partir das 18 horas, que é o horário que está nos seus alvarás. Então, essa primeira reunião foi para ouvi-los, fazer os encaminhamentos e aí sim elaborar um projeto de lei, fazendo uma alteração já na lei vigente, autorizando então a vaga de estacionamento. Outros municípios, eu cito aqui o mais perto, é o município de Erechim, já tem essa demarcação de vagas, onde a partir das 17 horas até a meia-noite, das 17 horas em diante, aliás, é autorizado então o estacionamento para a vaga daquele profissional, daquele alvará que está ali para aquele local. Tirando, então, quem tiver lá o carro do proprietário, tem que tirar o carro a partir das 18 horas, 17 horas, para que possa, então, estar o trailer, para que esse microempresário possa gerar ali a sua renda. Os empresários apoiam a iniciativa do vereador Patrick Cavalcante e estão confiantes que, a partir da aprovação do texto, o impasse será solucionado. Estou bem esperançosa que, se esse projeto for aprovado, para mim vai ser maravilhoso, sabe? Porque eu daí até tenho intenção de repente, ampliar um pouco mais o meu negócio, Porque eu sou uma das mais antigas que estou na área, Trabalho com a Taunerzinha, ela é antiga e eu pretendia futuramente comprar alguma coisa maior, mas devido ao problema do estacionamento eu não consegui, não me arrisquei ainda a fazer esse tipo de mudança. Com certeza vai melhorar, porque nós vamos chegar, vai ter o nosso ponto demarcado. Como minha esposa mesmo falou, nós tínhamos vontade de ampliar o negócio, montar alguma coisa maior, mas como nós não temos estacionamento, fica difícil. Então nós podemos melhorar, mas tem que ter o estacionamento. Isso já é uma briga antiga, nós já fizemos vários pedidos, nós somos da época ainda que foi feita a lei, nós ajudamos a fazer a lei. Se tu procurar nos arquivos, tem na época que foi aprovada a lei, foi fechada a prefeitura e tudo mais, então vai ajudar bastante, nós vamos procurar melhorar. Em visita à Câmara de Vereadores, a deputada Anne Ortiz falou de uma recente conquista para Passo Fundo. Através de uma emenda parlamentar, R$200 mil serão investidos em saúde na nossa cidade. Desde o início do meu mandato eu tenho uma grande parceria aqui com o nosso vereador, hoje presidente da casa, vereador Pedro Danelli, e era uma necessidade muito grande, não só aqui de Passo Fundo, mas a gente sabe que de todos os municípios, recursos para a saúde.
aqui sendo uma referência, né, para a região na questão do atendimento à saúde, nós conseguimos, junto com o deputado federal João Derli, uma emenda de R$200 mil para a saúde aqui do município, que já foi empenhada. Então nós estamos hoje discutindo a melhor forma, né, o Pedro com certeza vai conversar com o prefeito Luciano sobre isso, melhor forma de investir o recurso. Nós que não temos deputado federal no nosso partido, no PPS, e sabemos a dificuldade que se tem de recurso, os municípios passando por grande dificuldade financeira, o Estado passando por uma grande dificuldade, buscar esses recursos com os deputados federais é extremamente importante. Ficamos felizes de trazer essa notícia, onde conseguiu com o deputado João Derli uma emenda para Passo Fundo na área da saúde. Como nós temos, já disse, dificuldade de conseguir emendas, porque não temos um representante federal na Assembleia, no Congresso Nacional, mas temos a deputada que tem um acesso muito bom com os outros parlamentares e tem conseguido esses benefícios, não só para Passo Fundo, mas para vários municípios do estado do Rio Grande do Sul. Com certeza a gente vai conversar com o prefeito Luciano, com a secretária da Saúde, para ver o local, ou qual é a unidade básica de saúde ou no hospital municipal para ser aplicado esse valor de R$200 mil. A deputada também falou da aprovação de um projeto que altera a legislação sobre a pessoa com deficiência no Rio Grande do Sul. O texto prevê que 2% das mesas em praças de alimentação de shoppings e similares sejam reservadas para cadeirantes. A gente atualizou a legislação que trata da pessoa com deficiência, acho que é uma modernização e é nosso intuito com essa lei da reserva de 2% das mesas dos shoppings, que sejam mesas específicas para cadeirantes, mesas que não tenham cadeiras nem móveis nem fixas e elas possam ter um local de fácil acesso, a gente tentar fazer englobar cada vez mais, tornar os ambientes mais humanos, mais acolhedores e que todas as pessoas possam frequentar e utilizá-los e dando cada vez mais autonomia para o cadeirante. Então aqui, Passo Fundo, né, uma cidade grande, uma cidade que tem shopping centers, que tem outros empreendimentos com praça de alimentação. A lei ainda não foi sancionada pelo governo, mas assim que for sancionada, terão que se adaptar para melhor atender essas pessoas. O que eu acho que todo mundo ganha, né? Uma legislação, acho que quando a gente fala em inclusão, é extremamente importante conceituar e ponderar essas questões, atendendo cada vez melhor a população. E essa demanda chegou através do gabinete por um cadeirante que tinha muita dificuldade em relação a isso. Ele falava, olha, eu vou almoçar meio-dia, saio do meu trabalho e vou no shopping, geralmente almoço no shopping, e tenho uma dificuldade enorme de conseguir, com a minha bandeja, me aproximar da mesa. Muitas vezes as mesas que estão disponíveis, elas são no meio da praça de alimentação, então eu não tenho como ter acesso, ou outras tantas vezes, quando tem mesas disponíveis, mas na periferia da praça de alimentação, a gente não consegue se aproximar, porque ou tem cadeiras móveis ou, quando na pior das hipóteses, as cadeiras são fixas. A semana começa com literatura local na programação da TV Câmara. O convidado de hoje é o historiador e poeta Tal Golim. Poética, leituras boêmias, é assim que se chama. Exatamente. Atualmente, desde o ano passado, o que aconteceu? Toda a nossa ideia era de levar literatura para os ambientes em que as pessoas estão, ou criar um ambiente de noite em que as pessoas pudessem ir e falar dos seus poetas, dos seus autores de literatura que eram importantes para a sua formação pessoal, para a sua cultura, etc. E fundamentalmente ler poesia. Sim. Então tem uma concepção de roda poética em que as pessoas não só levam livros, mas também os autores, né? Claro. Há um espaço para os autores. Então, claro, não é um ambiente de declamação de poesia, é um ambiente de leitura de poesia, né? E isso agrega muito mais pessoas, né? As pessoas podem ler também seus poemas, ler seus textos. E depois do intervalo, você assiste uma entrevista sobre o centenário do Esporte Clube Gaúcho. É um minuto só, nós já voltamos.
Se você está em uma área de risco de febre amarela e nunca tomou a vacina, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já tomou uma dose já está protegido e não precisa se vacinar novamente, desde que tenha o comprovante de vacinação. Mas atenção, se você tem mais de 60 anos ou está gestante, deverá ser avaliado pelo serviço de saúde antes de receber a vacina. Febre amarela. Informação para todos. Vacina para quem precisa. Mais 1 minuto e o portão do Enem fecha. Mais 1 ponto e eu passava na prova. Mais 1 dia e eu vou ter 18 anos. Mais 1 gol, meu time seria classificado. Vai ficar sem fazer nada ou vai fazer a diferença? Tudo muda quando a gente participa da mudança. A democracia é feita com a participação de todos. E aí, partiu mudar? No próximo dia 12, o Esporte Clube Gaúcho completa 100 anos. E para comemorar o aniversário, diversas atividades estão programadas. Para falar então um pouquinho desta história e também da programação, eu recebo neste segundo bloco do Jornal da Câmara o presidente do clube, Gilmar Rosso. Gilmar, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Bom, a ideia não é somente comemorar o aniversário, mas também aproveitar esta data para fortalecer ainda mais o clube. Isso, a ideia é que a gente, Esporte Clube Gaúcho, né, dia 12 de maio de 1918, foi fundado. Então, a gente agora, dia 12 de maio de 2018, comemora o centenário. E o centenário para nós, para quem conhece um pouco da nossa história, era jamais a gente chegaria ao centenário. Até era brincadeira corrente na época que a gente assumiu, que tá morto, não existe mais, o que tu quer? Então, está aqui o resultado. O Gaúcho, nesse dia 12 de maio de 2018, comemora com todos os pulmões que a gente possa ter naquele dia 12 e vai ser gritado aos 4 cantos que a gente está muito vivo. Gilmar, um grupo de conselheiros foi formado para ampliar as condições financeiras e estruturais do Gaúcho. Isso. Agora, em especial, né, neste centenário. Quem Isso. faz parte deste grupo de conselheiros? Esse grupo foi um pedido do prefeito Luciano Azevedo, nos convidou e a gente veio aqui, fez o convite também para ele na prefeitura, que gostaria de ajudar e teria que trazer algumas mais pessoas, além daqueles conselheiros normais que a gente tem, né? Aquele pessoal que trabalha com a gente desde o começo e que está no Estatuto do Gaúcho, que está nas atas de eleições. Então o prefeito convidou todos esse pessoal do empresariado, políticos e tal, e foi feito lá na Arena BS Bios uma reunião e ficou acordado que esse pessoal iria colaborar dentro das suas possibilidades para que a gente tenha um fluxo de caixa um pouquinho maior do que a gente já tem. Então ali tem todos, tem desde de empresários, né, o seu João Salton, tem políticos, vereadores, Julinho, o Ronaldo Rosa, enfim, é uma mescla, até vou me permitir não falar mais nomes, senão a gente se esquece e fica naquela de, você não falou do meu nome, não, mas todos foram lá, deu 100 e poucas pessoas, 120 e poucas pessoas, que é muito bom pra gente, ó, que fazer futebol, a maioria pensa, quem não conhece como é que funciona o futebol, é só entregar a camisa, entrar em campo e jogar, mas não é assim. Futebol ele demanda muito custo mesmo, né? Então a gente necessita desses valores para conseguir colocar o clube em diversas escalas, seja na primeira, na segunda, na terceira divisão, mas é muito valor, não é pouca coisa não. A ideia justamente é formar um time forte, uma equipe forte para a Segundona Gaúcha. Isso, a gente esse ano, porque quem também tem um pouco de conhecimento da história que a gente começou lá atrás, em 2010, a gente se atacava em 3 flancos, né, Paulo? Eram as questões judiciais do clube antigo, da herança que o Gaúcho tinha falido, enfim. Era o problema judicial, era não ter onde jogar. Depois a gente solucionou o primeiro problema, que foi a questão judicial, e aí a gente começou a construir a arena, né? A arena que é o BS Bios Arena, e também nesse caminho, nesse intervalo, nesse tempo, a gente agregou ao patrimônio do Gaúcho o ginásio Teixeirinha. Começamos também a reformar o ginásio Teixeirinha. Então a gente tinha 3 flancos, era o futebol,
a Arena e o Ginásio Teixeirinha. E você não consegue fazer as três coisas ao mesmo tempo. Mas, dentro do possível, a gente relevou um pouquinho, renegou, não seria a palavra, a gente deixou um pouco de lado o futebol e tratou de investir na construção da Arena e na reforma do ginásio, e a gente não se arrepende, porque o Gaúcho é um time de futebol profissional, né? Então a gente abriu mão dessa situação, mas agora esse ano a gente vem com o investimento que a gente arrecadar, todo ele é destinado ao futebol. Vamos falar então um pouco desta programação alusiva ao centenário do Gaúcho. Teremos uma calçada da fama. Quando que vai ser esse lançamento? Isso, a gente vai a maioria das vezes, vamos comemorar dia 12 de maio. Não, na minha concepção, o centenário do clube, ele é 12 de maio de 2019 a 12 de maio de 2018 a 12 de maio de 2019. São 365 dias que a gente vai comemorar o centenário. Então, nesse intervalo, a gente vai ter desde Parede da Fama, Calçada da Fama. O que é isso? É fazer uma homenagem àqueles grandes jogadores que a gente teve, estão vivos ainda, e prestar uma homenagem enquanto estão vivos. E fazer uma referência à memória daqueles que já partiram. Então vai estar lá na parede o Bebeto, o Daison Pontes, né? E na calçada também, prestar uma homenagem a esse pessoal. E outras comemorações que a gente vai ter desde o jantar agora, dia 12 de maio, né, às 20h30 no Clube Comercial. Inclusive, se alguém ainda tiver interesse, pode nos ligar. Vai estar no site, no Facebook, na rede social do Gaúcho, como comprar esse convite para o jantar. Também vamos fazer o lançamento do livro dos 100 anos do Gaúcho. São 100 páginas, tudo atrelado ao número 100, né? Então nós vamos fazer o lançamento dos 100 anos, contando esses 100 anos que desde 1918 até a presente data. Poucas instituições em Passo Fundo conseguiram chegar, ou empresas conseguiram chegar aos 100 anos, né? Que eu me tenho na memória e que falo e até prova em contrário, só existe o Hospital São Vicente, que também faz 100 anos nesse ano, e o Hospital da Cidade, e o Esporte Clube Gaúcho. Para nós é um motivo de alegria, porque somos identificados com o Passo Fundo, temos uma relação muito forte com a cidade, tanto que eu quando viajava para fora do estado, para qualquer lugar que me identificava que era de Passo Fundo, na minha época eles falavam, pô, tu é de Passo Fundo? A boate Cacimba, que era uma boate que tinha aqui, que já não existe mais, o Teixeirinha e o Gaúcho, o Esporte Clube Gaúcho. Então esses três nomes vinham logo à mente do pessoal que convivia naquela época. Boate Cacimba, Esporte Clube Gaúcho e o Teixeirinha. Então vejam, nós 100 anos, não é pouca coisa. Então a gente se sente muito orgulhoso de fazer parte da cidade, fazer parte desse contexto. E para nós que estamos intimamente ligados ao Gaúcho, não tem maior alegria que no dia 12 agora a gente hastear a nossa bandeira lá e com maior orgulho ver ela trimulando. Em cima do Ginásio Teixeirinha está colocada uma bandeira que tem 6 metros por 7 metros, né, uma medida assim. E a gente também não pode deixar de falar de uma da campanha 100 anos torcedor. Isso. 100 anos torcedor é o quê? Esse ano a gente vai ter uma camisa estilizada que numeral nas costas, são 100, número 100 em dourado, e são camisas que a gente sempre teve. Uma coisa que pelo menos eu tenho nesses anos o torcedor ele tem que comprar ingresso, mas ele tem que levar nem que seja um chaveiro com o logotipo do time, com o distintivo do time. Porque eu sempre me coloquei como um torcedor, nunca como dirigente. Na realidade, a gente nunca, esse pessoal, não só desse conselho que agora está aqui, mas todos os que estão comigo, Dr. Darcio Vieira Marques, Alberi Falkenbach Ribeiro, Jerônimo Fragomeni, Ayrton Dipe, Luciano Azevedo, prefeito, que na época foi o primeiro presidente do Conselho Deliberativo da gente, quando a gente começou, Dr. Rui Donadulce, Dr. Marco Stefani, Dr. Darcio Palma, Marco Stefani, Rui Matos de Souza, todo esse pessoal, e tem mais a gente também, né, o Jorge Rossato, enfim, e não só eles, todos aqueles que foram, por exemplo, nossos patrocinadores que acreditaram na gente no projeto de 8 anos atrás, todos os torcedores que compraram as camisas do Gaúcho. Então nada mais justo que a gente prestar uma homenagem, e essas camisas são estilizadas, são de uma marca que todos sabem, que eu sempre usei,
que o gaúcho sempre usou melhor, 100 anos nas costas, tem um numeral muito significativo, em dourado, e tem todo um logotipo também que remete aos 100 anos do Esporte Clube Gaúcho. Gilmar, para a gente encerrar então a entrevista, você mencionou esse jantar que vai ter no dia 12. Tem a possibilidade ainda de adquirir os convites ao longo de toda a semana. Então eu gostaria que você deixasse um telefone de contato para quem se interessou e também, de repente, quer se tornar um torcedor do Esporte Clube Gaúcho. Isso. Vai pelo WhatsApp, ou entra na rede social, no Facebook, é só digitar lá Esporte Clube Gaúcho. E o telefone do WhatsApp é o meu próprio número, que eu atendo. Presidente, não, eu atendo, faço questão de atender o torcedor e tirar as dúvidas. É 99981 4139. Tá? É o WhatsApp do próprio Gaúcho. Então, quem quiser participar, quem quiser comparecer nos jogos, compre a camisa sócio torcedor, que vai estar franqueado o ingresso nos jogos. Também quem comprar a camisa dos 100 anos vai estar franqueado a entrada no ginásio Teixeirinha para mais 3 shows a nível nacional que a gente tem agendado para esse ano. Então ele tem uma vantagem, uma gama de vantagens. Não é só comprar, não, ele tem que ficar com a camisa para si. E essa camisa vai ficar muito bem guardada, tenho certeza, com aqueles torcedores que têm a mesma identificação que eu tenho com o Gaúcho desde os meus tempos de garota. Então, neste segundo bloco do Jornal da Câmara, eu conversei com Gilmar Rosso, presidente do Esporte Clube Gaúcho, sobre as atividades programadas para comemorar o centenário. Gilmar, obrigada então pela participação aqui no Jornal da Câmara, parabéns. Para nós todos, nós que agradecemos, a TV Câmara sempre nos ajudou, sempre abriu as portas para a gente quando tivemos, os próprios vereadores, aqueles que nos ajudaram, tanto na concessão da área do estádio do Gaúcho, como na concessão do ginásio Teixeirinha, que o Gaúcho não ganhou nada de graça. O Gaúcho, por exemplo, no ginásio Teixeirinha, nós nos habilitamos uma concessão pública, nada foi dado para nós, né? Lá está a prova que a gente fez aquilo que a gente prometeu aqui, tanto na Câmara como para a comunidade. Só temos a agradecer e viva os 100 anos do Gaúcho. Nós somos Gaúcho de Passo Fundo. Obrigada, boa noite mais uma vez. Obrigado a vocês todos. Boa noite também a você que acompanhou o Jornal da Câmara de hoje. Nós temos um novo encontro amanhã. Até lá!